Pega a Bíblia, abra lá em João, capítulo 2. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 2. E eu vou tentar correr para entregar um recado de Deus para vocês. E lembro que, aquilo que eu sempre digo, né? 10 minutos lá fora são apenas 10 minutos lá fora. 10 minutos aqui dentro pode mudar a sua vida. Então, vamos até umas 9h20 pelo menos, amém? Então, ó, você que disse amém, se comprometeu, hein? João capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos servos, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 talhas de pedra, do tipo usada pelos judeus para a purificação cerimonial. Em cada talha cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos servos, encham esses potes, essas talhas com água. E eles encheram até a borda. Então, disse Jesus, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Algumas versões dizem, o mestre-sala. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então ele chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. Depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os discípulos creram nele. Amém? Pode se assentar. Sentou? Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele, comece bem. Comece bem. Esse é o tema da mensagem de hoje. Comece bem. Nós estamos no início do ano e justamente por isso essa mensagem estava no meu coração para ministrar para os irmãos. Ano passado, 2017, aconteceu algo que raramente se vê. Um dos maiores atletas que já pisaram nessa terra. Uma das pessoas, talvez, a pessoa mais rápida que o mundo já viu. Usain Bolt. Você provavelmente conhece. Todos aqui já ouviram. Meu filho gosta de fazer o gesto, né, do Usain Bolt. A gente viu uma cena rara no passado. Bolt, não no ápice, não no lugar mais alto do pódio, mas ele ganhou uma medalha de bronze. Acho que foi em agosto, por ali. Quando foram questionar Bolt, o maior atleta, por que ele tinha perdido aquela corrida lá em Londres? Não ficou em primeiro, não ficou em segundo, mas ficou em terceiro lugar. Não estava mais recebendo ouro. E sabe qual foi a resposta dele? A resposta dele foi, a minha largada errada me matou. A minha largada errada comprometeu a minha vitória. A gente sabe que a gente pode terminar bem, mesmo tendo começado errado, mas é muito mais fácil, muito mais provável você terminar bem se você teve um bom começo. Essa mensagem eu sempre ministro nos casamentos que eu vou realizar. Porque ali está iniciando uma nova família, e o texto que nós lemos fala de um casamento. Mas vale a pena a gente parar para pensar nessa palavra hoje, os primeiros dias de janeiro. Porque quando chegar no final do ano, eu e você vamos querer estar bem. Quando chegar no final do ano, eu e você vamos querer estar
né, olhando para trás e ver que valeu a pena. Só que a gente não pode esquecer que a largada do ano é muito importante para que as coisas vão bem. Por isso eu gostaria de, baseado nesse texto, rapidamente, deixar 3 dicas infalíveis para você chegar bem no fim do ano. Começar bem, andar bem, correr bem e finalizar bem. O texto que nós lemos vai falar de uma festa judaica, né? O texto diz que era uma cidade chamada Caná da Galileia. Eu tive a oportunidade de 2 vezes estar nessa cidade. Ela é chamada Caná da Galileia porque existia uma outra Caná, né, mais perto ali da Síria. Então, eles falavam Galileia para entender que aquela era Caná da Galileia. Uma cidade, na época, pequenininha. Era podemos dizer, um vilarejo, né, um vilarejo. Aquela cidade estava ali em festa. Por quê? Estava acontecendo um casamento. E claro, a gente não pode pensar casamento com a mentalidade de 2018, contemporânea, e nem uma mentalidade ocidental. A gente precisa imaginar um casamento há 2000 anos atrás num vilarejo. Sem WhatsApp, sem Facebook, sem jornal, sem televisão. Você imagine isso. As pessoas vivendo num lugar onde a novidade era o peixe grande que o João pegou lá na praia. Entendeu? Essa era a conversa que estava ali no dia a dia. As pessoas, elas estavam interessadas uma na vida da outra. E quando acontecia um casamento, era algo extraordinário numa vila, numa cidade. Porque todos conheciam e todos estavam ali celebrando. O noivo e a noiva, naquela época, eles eram vistos como se fossem assim, os reis da cidade durante os dias de festa do casamento. Quando o noivo e a noiva eles se encontravam, eles desfilavam na cidade. E os organizadores da festa, eles já viam o percurso onde eles demorariam mais e passariam por praticamente todas as ruas da cidade. Para quê? Para que o maior número de pessoas que ouviram a novidade que estava acontecendo na cidade pudesse desejar as bênçãos de Deus sobre aquele casal. Então era um negócio fantástico. Essa festa, ela era um pouco diferente também. Por quê? Porque não era uma festa de casamento de um dia. Não era uma festa de casamento de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hoje, as noivas aí vão preparar uma festa de casamento que vai durar umas 4, 5 horas, podemos dizer assim. E já meses e meses estão ali trabalhando. Escolhe isso, escolhe aquilo e tal. E tem que estar tudo perfeito. Dá um trabalhão danado. Você imagine naquela época que a festa demorava 7 dias. Os ricos faziam festas de 14 dias. E quando o casal recebia a bênção do casamento, eles não iam para a lua de mel. Eles iam para a casa deles, mas eles abriam a porta da casa para os convidados virem festejar com eles. Olha isso, né? Alguns não gostaram da ideia, né? Os homens preferiam casar e ir para a lua de mel. A casa ficava cheia dos convidados. E ali, para o oriental, o povo judeu, tinha que ter vinho, e muito vinho. E eles ali se alegravam. E aquela família fez a festa, tudo normal. Aquela família convidou Maria, a mãe de Jesus, e é interessante observar que o texto vai dizer que Maria estava ali, mas não fala de José. Cadê o José? É bem provável que, a essa altura, o José, marido de Maria, já havia morrido. Tá? E é por isso que a gente vê ela recorrendo a Jesus quando precisa de algo. Ok? Provavelmente José não estava mais. Jesus, até os 30 anos de idade, foi o homem da casa. Jesus, até os 30 anos de idade, foi quem ensinou os seus irmãos, educou os seus irmãos e sustentou como carpinteiro a sua mamãe, Maria. E a gente daí entende, porque na cruz, Jesus morrendo, ele olha para João e diz: João, eis aí a sua mãe, ou seja, cuida dela para mim. Olha só. Responsabilidade de Jesus. Mas enfim, na festa lá estava Maria, o texto diz que Jesus foi convidado e os discípulos também estavam lá festejando. A festa estava muito boa, todos curtindo, todos dançando, e quando eu falo em festa, a gente precisa voltar mais para trás, porque quando hoje se fala em festa no Brasil, as pessoas pensam só baladinha com música imoral e danças indecentes. Não tem nada disso. Era festa que valia a pena.
Festa que realmente estavam ali celebrando algo bom, com música boa, com dança boa, com coisa boa. Essa era a festa. Todos ali muito felizes. De repente, chega uma notícia, e Maria, que talvez era uma das organizadoras, os teólogos acreditam que até era meio parente ali, chega para Jesus e diz que algo aconteceu. Acabou o vinho. E a gente vê nesse texto algumas atitudes extremamente sábias sendo executadas. E aqui eu gostaria que você colocasse como alvo na sua vida, em cada dia de 2018, essas 3 dicas. Primeiro, você precisa, como esse casal, convidar Jesus para fazer parte da sua vida, da sua festa. Quer ter um 2018 abençoado? Quer finalizar bem? Quer andar bem? Convide Jesus para a sua festa. Pastor, mas Jesus, ele é onipresente, ele já está comigo, não? Não. Jesus, ele é cordial, ele é educado. Lá na carta do Apocalipse, ele vai dizer, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir e me deixar entrar, eu vou entrar, vou cear com ele. E ali vai ser bom. Agora, não pense que Jesus age como o diabo. Porque o diabo, ele não bate. O diabo, se você abrir uma brecha através do pecado, ele invade e ele destrói. Jesus não. Jesus você convida. Jesus você abre a porta. E você diz, vem Senhor, todos os dias desse ano anda comigo, fica comigo, esteja comigo, caminhe comigo, Senhor. Como eu disse, já nessa noite, a presença de Jesus não quer dizer que não vai ter problema. Jesus estava naquela festa em Caná da Galileia 2000 anos atrás. Jesus havia sido convidado e faltou o vinho, símbolo de alegria, ou seja, algo extremamente importante. É importante a gente saber da cultura da época que, para um oriental, você receber alguém, você ser o anfitrião de alguém, é um grande privilégio. A gente aqui no Brasil, a gente entende muito pouco a respeito disso comparado com os orientais. Os orientais, eles literalmente, eles abrem mão de tudo para dar para a visita que tem na casa deles. Mas quando um visitante não é bem tratado, ele sai ofendido e amaldiçoa aquela casa. Então, alguns espertinhos, né, que gostam de um álcool e dizem, Jesus foi o cara que transformou água em vinho, pô, Jesus gostava de uma chapação. Não. Jesus estava comprometido com uma família. Jesus não queria que aquela família estivesse debaixo de maldição. Jesus faz um milagre extraordinário, porque na cultura do judeu, se faltasse vinho na festa, aquela família estaria comprometida. Todos sairiam ali indignados com aquela pífia cena que aconteceu. Então Jesus estava preocupado com a família. Mas o problema chegou. Não planejaram bem, não calcularam direito o número de visitantes com a quantidade de vinho ou os dias de festa e faltou o vinho. No nosso 2018, pode ser que em algum momento vai faltar o vinho. Vinho sempre foi símbolo de alegria e talvez alguma coisa pode tentar tirar sua alegria nesse ano. Muitas vezes é aquela rotina louca, muitas vezes é a pressão do sistema, muitas vezes é uma traição, uma rebeldia de uma pessoa, muitas vezes é o dinheiro ou a falta dele, ou ter muito, né? Enfim, pode surgir um problema. Agora, não esqueça que se você não convidar Jesus, quando o problema chegar, ali pode ser também a sua ruína. Mas se Jesus está presente, grandes coisas podem acontecer. O problema chegou, tinha uma situação caótica, mas o impossível aconteceu. Convide Jesus para a sua vida. E quando olho para esse texto, eu me admiro porque a gente não fica sabendo o nome do noivo, a gente não fica sabendo o nome da noiva. João, que escreveu esse texto de uma maneira fantástica,
ele consegue, num casamento onde o principal personagem é o noivo e depois a noiva, naquela época, hoje é o inverso, né? Hoje é a noiva e depois o noivo. Mas era o noivo e a noiva, ele consegue destacar Jesus acima dos dois. E a gente vê que isso terminou bem. Na sua caminhada, faça isso. Coloca Jesus na frente, dê honra ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, que as conquistas sejam também reconhecidas que foi a mão do Senhor sobre a sua vida, aquele que você convidou para fazer parte, e você vai ver as surpresas agradáveis que estarão sobre a sua vida. Segunda dica, você precisa ter discernimento. Você precisa ter discernimento para também superar esses problemas. O verso 3 e 4 vai dizer assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Olha só a resposta de Jesus. Tem gente que fica assustado com o que Jesus respondeu. Que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quem é mãe? Você fala uma coisa para o teu filho, ele olha para você e diz, que tenho eu contigo, mulher? Qual vai ser a tua resposta para o teu filho? Pá! Não, né? Às vezes a gente entende o texto errado. Jesus de maneira nenhuma estava desrespeitando a sua mãe. Na verdade, isso é uma expressão idiomática daquele tempo. Hoje a gente pode dizer assim, como se falasse, deixa comigo. Tranquilo, entendi, deixa que eu resolvo. Jesus estava mais ou menos dizendo isso. Agora, Jesus também queria ensinar um recado para sua mãe, porque esse foi o primeiro milagre de Jesus. Que tenho eu contigo, mulher, é a expressão que Jesus usa, né, para a mulher é gunai, não estava ofendendo, é uma expressão carinhosa, mas Jesus estava deixando bem claro, mulher, deixa que eu tomo o controle das coisas agora. Porque eu vim para propósitos maiores. Aquele momento foi um momento decisivo, onde Jesus estava ali deixando claro que a partir daquele momento não mais seria o provedor da casa de Maria, não mais estaria o tempo todo com ela. A partir daquele momento, ele cumpriria de fato o que veio fazer. E ali inicia o ministério de Jesus. Mas enfim, voltando à dica de discernimento, nós precisamos ter discernimento para ver o que está acontecendo no nosso dia a dia. Se eu estou indo pelo caminho certo ou se não. Se tem algum problema ou não. Escute o que eu vou te dizer. A maioria das pessoas destrói o seu ano por falta do discernimento. Porque não percebem os problemas. Tem aquele ditado chinês que diz que nós não tropeçamos em montanhas, tropeçamos em pedras. E a maioria dos fracassos, das angústias, dos problemas que as pessoas enfrentam, muitas vezes são destruídas por coisas pequenas, que deixaram passar no dia a dia e não resolveram. Problema está aí para ser solucionado. Todos os adultos aqui vão ter problema. Eu vou ter problema, você vai ter problema, nós vamos ter problema em 2018. E como eu digo, não estou lançando maldição. Eu estou chamando a sua atenção para uma realidade que vai acontecer. Porque não estamos no céu ainda, não estamos no mundo perfeito, nem no mundo cor-de-rosa. Agora, preste atenção. Quando os problemas chegarem, não é para você murmurar, não é para você jogar a culpa no seu marido, não é para você jogar a culpa na sua esposa, não é para você lançar a culpa sobre um ou sobre o outro. Chegou o problema, precisa ser resolvido. Cuidado com a procrastinação. Amanhã eu faço, depois eu arrumo. Os maridos às vezes entendem isso, né? Lá em casa tem uma cortina para ser trocada do lugar, já está há alguns dias, né, gata? Vou chegar lá, mas isso não é um grande problema. Agora, quando chega o problema, a gente não pode deixar os problemas crescerem. Porque se você procrastinar, isso eu resolvo amanhã, eu vou deixar isso para frente e tal, isso vai crescendo, vai complicando e pode virar um monstro que venha te engolir. Faltou o vinho. Alguém se levantou e disse, faltou o vinho. Maria, Jesus, acabou o vinho. E colocou aos pés do Senhor, para ele aquela responsabilidade. Durante o ano, então, você precisa ter discernimento.
Tire um tempo durante a semana e veja se você está indo pelo caminho certo. Chega no fim de janeiro, tire um dia para você avaliar como é que foi esses 30 primeiros dias. Quais foram os sentimentos que dominaram o teu coração? Você esteve bem? Você esteve feliz? Você foi dominado pelo medo? Será que se você colocar numa balança os dias tristes com os dias alegres, para qual lado vai ceder? Você tem que avaliar a sua vida, observar o caminho que você está seguindo e ver se ali não tem um grande problema que precisa ser solucionado. A gente precisa ter discernimento. Geralmente, quando passa as primeiras semanas de janeiro, as pessoas voltam aos mesmos hábitos do ano passado. E muitas pessoas repetem os mesmos erros que a frustraram o ano passado inteiro. Então, convide Jesus para estar presente. Tenha discernimento. A terceira dica, pastor, para mim ter um ano abençoado e finalizar bem, está aqui. O verso 5, olha só, o que Maria faz. Jesus dá aquela palavra para ela, que alguns entendem como dura. Maria daí, ela olha para os servos que estavam lhe servindo, os garçons, e diz: façam tudo o que ele vos mandar. A terceira dica é muito simples, direta e objetiva. Quer ter sucesso? Você precisa obedecer ao Senhor Jesus. Obedecer ao Senhor Jesus. Fazer o que Ele manda. Você vai ver que muitos livros agora, elas estão ocupando as prateleiras das livrarias e os títulos mais diversos, 30 passos para você ter sucesso no ano, realize os seus sonhos, como alcançar os seus objetivos e tal. Tem muita coisa boa para se ler, tem muita coisa ruim para se ler. Agora, você não pode esquecer que entre as milhares de vozes que soam ao seu ouvido todo dia, através de livro, através do Facebook, através do WhatsApp, através de um monte de videozinho que você assiste na internet, não esqueça que nós servimos o Criador de tudo. Nós servimos o Criador da nossa vida. Nós servimos um Deus que está além do nosso tempo, já está em 2019, 2020. O nosso Deus é atemporal. Você precisa entender que Deus, Ele tem algo extremamente fantástico para a sua vida. Mas você precisa ouvir e obedecer os ensinamentos dEle. Quer ter sucesso nesse novo ano? Obedeça os ensinos do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes, parece loucura obedecer o Senhor. Você imagine isso. Você é chamado para trabalhar numa festa e servir vinho. É o que você vai fazer. A pessoa está lá querendo vinho, você enche a taça de vinho e leva para ela, ou enche a taça que ela está segurando na mão. Simples. Falta vinho, de repente, alguém que ninguém sabia que tinha poder miraculoso, porque esse foi o primeiro milagre de Jesus. Alguém chama aqueles servos e diz para eles: está vendo essas talhas? E alguns pensam que eram uns jarros, né? Não. Talha, gente, é um negócio grande, que literalmente, para não rachar com a quantidade de água que tinha, era uma pedra, imagine uma pedra, um cubo de pedra, vamos colocar o tamanho desse púlpito aqui, ele era talhado, literalmente talhado. Eles talhavam até lá embaixo, para comportar a quantidade de água, 80 a 120 litros. Lá em Caná eu tive a oportunidade de ver uma talha dessa de 2000 anos atrás. É um negócio enorme, uma pedra enorme. Servia para encher de água e as cerimônias de purificação, ou seja, aquela história de lavar os pés para entrar na casa, pegava água dessas talhas para lavar os pés das pessoas. Jesus viu que tinha 6, ele disse: enche essas talhas de água até a boca. Eles encheram até a boca. Jesus não ora,
pela água. Jesus não libera uma palavra, né? Abracadabra, vira e vinho, não. Jesus dá uma ordem para o servo que servia vinho. Pega um pouco dessa água e leve para o chefe de vocês, o chefe dos garçons. Algumas versões diz mestre de sala, o responsável da festa. Eles pegam água, colocam ali e levam para o responsável da festa. Você imagine o que se passava na mente desses homens. Esses servos nunca tinham visto milagre. Eles tiveram que pegar muita água, trazer, encher aquelas talhas, o tempo todo pensando o que ia acontecer. Está faltando vinho, esse cara está mandando a gente encher a coisa de água. Agora chegou o ápice da loucura, né? O ápice do que o Jonatas fez, né? Dobrar o joelho lá e orar pelo carro. Mas é isso que tem que fazer. Você vai chegar um momento de 2018 que você vai ter que ter uma atitude de fé. Aqueles homens, eles simplesmente obedeceram, pegaram a água e levaram para o mestre Sala. Quando o mestre Sala experimentou, já não era mais água, porque eles obedeceram, o milagre aconteceu, era vinho, o melhor vinho estava ali. Nem sempre é fácil obedecer ao Senhor. Vai ter momento, escute isso. Eu falo em nome de Jesus, impulsionado pelo Espírito Santo. Vai ter momento nesse ano que você vai querer chutar o pau da barraca e sair da sua casa, porque não aguenta mais esse casamento. Mas o Senhor manda você perdoar. O Senhor manda você amar sua esposa com amor incondicional. A palavra de Deus e o Senhor manda você, mulher, respeitar e honrar o seu marido. Vai ter momento nos teus negócios aonde você vai querer daquele jeitinho brasileiro, porque você ia lucrar um pouco mais. Mas a palavra do Senhor diz para você ser justo, honesto, reto, correto, íntegro. Vai ter momento onde alguém vai te ferir, te machucar, e você vai ter um desejo enorme de se vingar. Mas o Senhor manda perdoar, e se preciso for 70 vezes 7. Ou seja, perdoe sempre. É loucura. É pegar água e levar como se fosse vinho. Mas quando nós obedecemos, é aí que acontece a intervenção divina. Quando chegar na sua vida os problemas que você não pode solucionar, se você tiver convidado Jesus, prestado atenção naquilo que precisa mudar e obedecer os seus ensinamentos, você vai ver o milagre acontecendo. Pegue de Gênesis a Apocalipse todos os milagres da palavra de Deus e você vai ver que eles foram precedidos por um ato de obediência. Foi a água transformada em vinho. Quando nós olhamos, por exemplo, a pesca maravilhosa, preguei terça sobre isso, né? Jesus dá um comando para os discípulos no sol alto, quando não pegava nada. Vão e lancem a rede. Eles eram pescadores, sabiam que não ia pegar nada durante o dia, mas obedeceram, pegaram muitos peixes. Quando Jesus está lá na sinagoga, tem um homem com a mão atrofiada. Jesus sabia que aquele homem estava ali, e todos veriam ele e tentariam pegar Jesus, queria curar no sábado. Jesus dá um comando para aquele homem, para ele receber a bênção. Vem para o meio, ele vai para o meio e ele recebe a bênção dele. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, 4 dias morto. Jesus dá um comando para ver se as pessoas ali estavam com fé. Retirem a pedra, eles tiram a pedra. Todos os milagres são precedidos por um ato de obediência. E vai ter momento que você vai precisar de um milagre. Seja doido, se preciso for aos olhos dos homens, mas fique com a palavra de Deus. Obedeça a Ele. E você vai ver grandes coisas acontecerem. Se coloque em pé nesse momento. A palavra foi simples, a palavra foi direta. Eu quero finalizar
dizendo para você que a mesma coisa pode acontecer na nossa vida. Quando a gente corre esse risco de obedecer mesmo contra a nossa lógica, a honra, ela é duplificada. O milagre, ele é surpreendente. Quando provaram aquele vinho e o responsável da festa pegou aquele vinho, experimentou, chamou o noivo. Cara, todo mundo oferece o melhor vinho no início, quando a galera já está, alta, não consegue mais perceber as coisas, que dão o vinho mais inferior. Mas você até agora guardou o melhor vinho, porque ele não sabia de onde tinha vindo. Escute o que eu vou dizer para você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Convide Jesus. Coloque os problemas diante dele. Obedeça os ensinamentos dele. Quando chegar em dezembro de 2018, nós vamos colocar na balança como é que foi o nosso ano. E você, que vai ser obediente à palavra do Senhor, vai se surpreender. Escute isso. Você vai se surpreender com o tamanho da bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os teus negócios, sobre os teus projetos. Você vai se surpreender com aquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida. Feche os olhos nesse momento. Senhor, a tua palavra é a verdade, e a tua palavra foi pregada nessa noite. Senhor, assim como há 2000 anos atrás, tu foi convidado para aquela festa. Hoje, na nossa vida, no nosso caminhar em 2018, nós dizemos que tu és bem-vindo. És bem-vindo na nossa vida, és bem-vindo no nosso casamento, és bem-vindo no nosso trabalho, nos nossos negócios, na nossa vida financeira. Tu és bem-vindo na maneira que nós criamos nossos filhos, na maneira que nós vivemos. Tu és bem-vindo, Senhor, na nossa vizinhança. Tu és bem-vindo no nosso caminhar todos os dias, Senhor. Tu és bem-vindo quando nós estivermos na frente de uma televisão, quando nós estivermos mexendo no mouse de um computador. Tu és bem-vindo, Senhor, quando nós estivermos contando o nosso dinheiro. Tu és bem-vindo quando nós estivermos conversando com os melhores amigos. Tu és bem-vindo nas festas que nós vamos fazer. Tu és bem-vindo, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Tu és bem-vindo. Nós pedimos, Senhor, que tu traga luz e discernimento para que nós possamos perceber os passos que estamos dando. E eu peço, Senhor, que os teus filhos que estão aqui não sejam confundidos, Senhor, nesse ano, invertendo as prioridades de vida, buscando as coisas e deixando a sobra para ti, mas que eles entendam que quando nós buscamos a ti e as tuas coisas em primeiro lugar, as demais são acrescentadas. Não nos deixe, Senhor, cair nas distrações, estarmos focados em coisas que não preenchem a alma e o coração. Não permita, Senhor, mas que o teu discernimento nos acompanhe todos os dias. E nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja nos angustiando quando nós não estivermos obedecendo a tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que a tua voz grite aos nossos corações quando estivermos negligenciando os teus ensinamentos. Deus, nós queremos lutar pelos fundamentos da nossa fé e obedecer a tua palavra, custe o que custar. Nós queremos te obedecer mesmo se alguém nos ridicularizar. Nós queremos te obedecer mesmo quando isso parece loucura. Nós queremos te obedecer mesmo quando os outros não estão obedecendo.
Nós queremos te obedecer porque sabemos, Senhor, que Tu tem reservado o melhor para a nossa vida. Tu sabes o caminho certo a seguir. Nós queremos te obedecer, Senhor, porque Tu és o caminho, a verdade, a vida. Não há outro que preenche o coração a não ser Tu, Senhor. Por isso nós queremos te obedecer e pedimos a tua força sobre nós, a força para dizer não no momento certo, sim no momento certo, para renunciar o que precisa ser renunciado. Nós só não queremos perder a tua doce presença na nossa caminhada nesse ano. Esteja conosco, Senhor, fique conosco, pedimos isso em nome de Jesus. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou A minha vida, me deu uma voz para minha geração.